Deus, aleluia. Muito louvor, glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Chegou o momento da gente se alimentar da palavra do Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo continue falando sobre o seu coração. Eu confesso que a presença do Senhor já está sobre este lugar. Eu tenho sentido a presença do Senhor. E vamos chamar, né, a vida do nosso pastor para trazer uma palavra. Eu creio que Deus já preparou uma palavra no coração dele para derramar sobre a igreja do Senhor. E eu creio que Deus vai bradar sobre este lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais ou menos. Ó, esse aqui, ó, é um vídeo do avanço. A irmã falou que veio de lá, está fazendo missões. Aleluia! No começo do mês, ficar 24 dias lá, fazer missões no Nordeste, tá? Oh, glória! Essa é a equipe de missionários que foi esse ano, tá? Todo ano eles fazem. Mas vão abrir hoje, esse ano parece 2 igrejas lá, mas já tem mais de 130 igrejas que eles abriram, fazendo essas missões aí durante os 15 anos que eles estão em campo. Olha lá, o Jardim Castelança. Isso é só um pedacinho, né? Que eles estão fazendo lá. Esse é o nosso pastor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode fazer parte disso. Aleluia, Jesus! Amém? Rei da glória. Você pode fazer parte disso de algumas formas. E uma delas é ofertando. Você pode ofertar para essa missão continuar. Aleluia, Jesus! Depois eu vou ver se eu consigo colocar o Pix ali, mas é vasostransbordantes@hotmail.com. Não tem nem como errar. Aleluia, Jesus! Aí você pode mandar o seu Pix, a sua oferta. E mais do que isso, você pode estar orando por essa missão. A irmã está lá, ela sabe como que é. Os irmãos lá, um copo desse aqui de água lá, isso aqui é ouro. Eles tomam banho com garrafinha PET lá, o negócio é meio sério. Mas vamos lá para a palavra. Renato, Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a filhinha ali, a irmã que chegou ali, Deus te abençoe. Aleluia! A missionária que veio nos visitar, sejam todos bem-vindos. Como já foi dito, eu me chamo Fernando. E eu espero que o Senhor possa falar com você. Coloca aquele logo aí, bonitão, que tem aí. Esse aqui, ó. Cadê? Esse. Glórias a Deus. A gente está fazendo aqui uma campanha que é as 10 aparições de Jesus após a sua ressurreição, tá? Aleluia. E hoje nós vamos falar de uma aparição. Essa aí não dá para ver muito bem, mas pode deixar aceso. Fica tranquilo. Hoje nós vamos falar João, lá no capítulo 21. Glória a Deus. João, capítulo 21. Quando Jesus, ele restaura o ministério de um homem chamado Pedro. Glória a Deus. Você deve conhecer a história. Eu vou ler o texto. É um texto longo, mas vale a pena ler. João 21 diz assim, ó, depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Parece até uma repetição de algo que já tinha acontecido, né? Logo pela manhã,
Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Se você for prestar atenção, a maioria das vezes que Jesus aparece após a ressurreição, os discípulos não reconhecem ele. Não sei que mistério que é esse, né? Então Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na. Então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse discípulo aqui é João, tá? Ele que escreveu esse livro, então ele mesmo está se autodenominando o discípulo que Jesus amava. Disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas e tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus. Às vezes a pessoa não gosta que a gente lê muito, né, o texto, mas eu tenho certeza que um monte de gente nem leu a Bíblia hoje. Você já está lendo o texto bíblico comigo. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E agora vem a parte boa da história. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Só que dessa vez Simão se entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto é maravilhoso. Aleluia. Porque quando Jesus faz essa pergunta para Pedro a primeira vez e a segunda, se você for no texto original, a palavra que ele usa para perguntar se Jesus ama, se Pedro ama ele, é a palavra ágape, que é o amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor divino, é um amor que, muito, sei lá, eu arrisco a dizer que quase ninguém tem esse amor. Porque o amor de João 13,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça. Eu queria perguntar se alguém tem coragem de dar o seu filho, porque tem coragem de dar a menininha aí pela vida de alguém aí, não tem, né? É esse amor aqui que ele pergunta. Pedro, tu tem o amor ágape que eu tenho por mim? Tu me amas da mesma maneira que eu te amo? Ele pergunta a primeira vez sobre esse amor.
E na segunda vez ele faz a mesma pergunta: Pedro, o amor ágape, Pedro, o amor divino, o amor do sacrifício, tu me amas dessa forma, Pedro? E é por isso que na terceira vez Pedro fica triste, porque na terceira vez esse amor que Jesus pergunta já não é mais o ágape, é o amor filéu, que é o amor entre amigos, o amor fraternal, o amor entre irmãos. Então Jesus se coloca ao nível de Pedro e diz: pelo menos dessa forma tu consegue me amar, Pedro? E aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Aleluia, Jesus. O que Pedro está dizendo ali, ele está reconhecendo: não tem como eu dizer que eu te amo com amor sacrificial, porque eu te neguei. Então Pedro foi sincero com Jesus ao dizer: é impossível eu falar ao Senhor que te amo com o amor ágape, o amor incondicional, porque eu, essa noite, quando o Senhor foi traído, eu te neguei 3 vezes. É por isso que Pedro se entristece na terceira pergunta. Ele diz: quisera eu ter um amor igual ao teu. Aleluia, Jesus. Quisera eu poder dizer: sim, Senhor, eu te amo da mesma forma que o Senhor me amou. Jesus continua no 18 falando: em verdade te digo, que quando era mais moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então disse: segue. Depois Jesus explica: Pedro, um dia tu vai ter esse amor. Um dia a tua morte vai ser igual a minha. É isso que Jesus está dizendo no 18. Um dia, Pedro, hoje tu não consegue abrir a tua boca e falar: eu te amo, Jesus, com esse amor, porque lá atrás você falou que morreria por mim. Você disse: ninguém vai pegar o Senhor, ninguém vai te crucificar, ninguém vai te matar, porque eu não vou deixar. Você até arrancou a orelha do soldado, mas na hora que perguntaram se tu me conhecia, tu falou que não. Mas um dia, na tua velhice, depois de ter feito a minha obra que eu te ordeno hoje, tu vai aprender a ter esse amor. Aleluia. É só isso que Jesus está falando. Porque no livro de Mateus, lá no capítulo 5, deixa eu ver se é no 5. Glória a Deus. 19, 18. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro, olha ele aí, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Isso aconteceu no capítulo 4 do livro de Mateus. Aleluia. E agora no final do livro de João, sabe o que Jesus está falando para Pedro? A mesma coisa. Ele está dizendo: Pedro, quando eu te chamei, quando eu te vi na praia pescando, eu olhei para você e disse: eu não te vejo como um pescador. Você não estava conseguindo pescar nenhum peixe. Eu falei: lança a rede mais profundo, e você conseguiu pescar, e não deu certo. Aleluia. Você andou comigo 3 anos, eu te ensinei tudo que eu podia, e eu te falei: vem junto comigo e você vai ser um pescador de homens. Eu falei durante esses 3 anos várias vezes que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar, e quando eu voltei, você estava pescando de novo, Pedro, no mesmo lugar. Você esqueceu tudinho que eu te ensinei. Sabe o que está acontecendo aqui nessa história? Eu vou te explicar. Uma pessoa conhece Jesus, uma pessoa recebe o propósito de Jesus, essa pessoa aprende com Jesus, só que na primeira decepção ela nega Jesus,
E depois ela se entristece tanto, fica tão afligida com aquilo, que ela volta a praticar as velhas obras. Parece que ela nunca conheceu o Hoje, Messias. misericórdia, A pessoa conhece o Cristo, pisa no lugar santo, caminha junto com Ele, prospera, vê sinais, vê prodígios, vê maravilhas, vê milagres acontecendo na sua vida. Lembra que Deus arranca. Quem era você no mundo? Essa é a pergunta. Hoje, Quem era você? Quem te respeitava no mundo? A não ser pela força. Tem muita gente que é respeitada, mas na base do grito, da autoridade, da força, da violência. Quem te respeitava como alguém no mundo? Quando você virava as costas, o que falavam de você? Quem era você antes de Jesus entrar na tua vida e te dar um propósito e falar: eu vou fazer de você um pescador de homem? É só você lembrar. É isso que está acontecendo aqui. Um homem escolhido por Deus, quando ele peca, que foi o que aconteceu com Pedro, quando ele nega Jesus, ele se envergonha tanto, ele se entristece tanto, que ele pensa: para mim não tem mais jeito, eu estou longe demais para voltar. Eu neguei o nome dele, e ainda vai saber o que aconteceu com Judas. Pensa na história. Pedro ali já sabia: Judas traiu e se matou. Eu neguei, eu não vou me matar, mas eu vou voltar para o mundo. Eu não mereço, eu não sou digno. Parece que nada do que ele falou, nada do que ele me ensinou serviu. Porque no momento que ele mais precisou de mim, eu me afastei. Eu não tive coragem de falar: sim, eu conheço ele, ele é o Messias. Isso é o pecado quando entra na nossa vida, meu irmão. A pessoa fala: eu lembro de você era crente. Ele era crente nada. Isso é besteira, tá? Era uma fase da minha vida lá que eu estava doido. O pecado constrange o homem. aleluia, Jesus. O pecado afasta o homem de Deus. O espírito do homem adormece. E acabou a conexão. A minha filha está doida para cantar um louvor que diz que, eu não sei como é que chama, mas fala que é o fio da alma se rompeu. Sabe qual é esse louvor? Essa conexão é rompida por causa do pecado. Porque o nosso pecado nos condena. Quando nós temos a consciência, como Pedro teve, do pecado, ele começa a se autoflagelar internamente, angústia. E aí você pensa: não vale mais a pena. Aquele véu se rompeu, né, filha? O rio se rompeu, é um louvor que diz isso. E aí, pode baixar um pouquinho o fundo. Quando a gente peca, eu não estou falando do pecado acidental que acontece, o tropeço. Eu estou falando do pecado mesmo, aquele que você se joga sabendo o que você está fazendo. Aquilo anula a sua conexão com Deus. Aleluia, Jesus. Só que o texto que eu li, ele é maravilhoso demais. Se a Bíblia se resumisse nesse texto, ela já era perfeita. Porque nesse texto está acontecendo uma restauração. Aleluia. Nesse texto está acontecendo um resgate. Aleluia. E o interessante é que diz que Pedro estava nu e vestiu a sua capa. Eu não sei se você estava aqui quando eu preguei sobre a capa, sobre a roupa.
Esse texto fala sobre um homem que estava tão angustiado porque ele pensou: o Senhor veio, porque João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para me redimir dos meus próprios erros, dos meus próprios pecados, e eu neguei, eu caí de novo, eu estou nu, estou exposto, a minha nudez está exposta. Eu voltei às velhas práticas, eu voltei a ser só mais um pecador que está no mundo. Só que a pior parte disso é porque eu já pisei no lugar santo. Eu sei como é esse lugar. Aleluia. Eu conheço a presença dele. Meu amigo. Eu conheço a voz dele. Ela é doce. Ela é suave. Quando ele partia o pão, eu sabia que era ele. Quando ele falava, você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Ardia o nosso coração quando ele citava as Escrituras. E aqui acontece uma restauração de um homem que era bruto, de um homem, como se diz hoje, que era de poucas ideias. Falava A, ele falava B. Se falava C, ele falava D. Um homem que diz: eu nasci assim, eu sou assim, já era. É a síndrome da Gabriela. A gente fala: eu nasci assim, eu nasci assim. Não tem a Gabriela? Bravo, o bicho era bravo. Mas na presença do rei, na presença do Cristo ressurreto, glorificado, eu não sou capaz de declarar esse amor não, Jesus. Ele virou um cordeiro. Ele disse: o amor fraternal, o filéu. Depois você pesquisa, são 4 tipos de amor. Esse eu até consigo te dar, Jesus. Esse eu consigo. Mas o do sacrifício eu não consigo ainda. Mas Jesus restaura ele. Jesus diz: já dá para começar, Pedro. Se tu me amas só dessa maneira, já dá para começar, Pedro. Se tu quiser voltar, Pedro, essa é a hora. Aleluia! Porque eu te prometi que te faria pescador de homens. E a minha promessa eu cumpro. Eu estou te perguntando de novo: se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. Se tu tem só esse pouquinho de amor aí, o mesmo que tu tem pelo teu pai, pelos teus irmãos, se for só esse, já é suficiente. Porque eu estou te chamando para amar o mundo. Eu estou te chamando para cuidar de quem está perdido. Então já está bom. Porque esse amor vai crescer até virar o ágape, até ser sacrificial. Calma. Tishai Ramasicari Aradogueira. Aleluia! Eu estou falando aqui para quem tem um chamado, meu irmão. Eu estou falando aqui para pessoas que um dia o Cristo chamou e disse: eu te farei pescador de homens. Eu não estou falando para uma multidão, eu estou falando para
Eu não sei qual foi o dia que Ele te chamou. Eu não sei qual foi o chamado que Ele te deu. Eu não sei qual foi. Mas hoje Ele quer restaurar. E Ele diz: se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. E eu tenho uma notícia para te dar. Glória! A humanidade é as ovelhas de Deus. Todos. Porque Jesus, antes de entrar em Jerusalém, Ele olha e diz: oh Jerusalém. É a segunda vez que Jesus chora. Vocês são como ovelhas sem um pastor. Jerusalém que mata seus profetas. Aleluia! Jerusalém que adora ídolos. Se você ama Jesus, a receita é muito simples. Ame quem está do seu lado. Aleluia! É uma ovelha de Jesus. Cuida de quem está do seu lado. Aleluia! Jesus. É uma ovelha de Jesus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Aleluia, Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vá cuidar da sua vida. Ah, mas só que o fulano, ele chegou ontem na igreja, eu já estou aqui, ó. E ele já está fazendo isso, ele já está fazendo aquilo. Vá cuidar da sua vida. Cuida do que Deus colocou na tua mão. Aleluia. Faz o que o Espírito te chamou para fazer. E não te importa com quem está do teu lado. Aleluia. Você sabe qual é o maior medo das pessoas? Morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Tem medo. O segundo maior medo é de falar em público. Mas não é porque está falando em público, é porque o que vão pensar de mim. Então o medo é de se expor. Então as pessoas, elas fazem de tudo para não errar. Então elas acabam não fazendo nada para não fazer errado. Meu irmão, o crente tem que ser diferente. É melhor você errar porque tentou fazer e fez errado, do que não tentar fazer. Me prova, te provo. Tem uma parábola que chama-se a parábola dos talentos. A um foi dado 1 talento, ao outro foi dado 2 talentos, e ao outro foi dado 5 talentos. O que deu 5 multiplicou para 10, o que deu 2 multiplicou para 4, e o que deu 1 enterrou o talento. Sabe o que aconteceu? O Senhor disse: você é um servo infiel, eu vou te lançar nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Por que você não colocou pelo menos no banco esse dinheiro? Por que você não fez alguma coisa? Se errar não importa, crente, mas faz. Ah, eu não vou falar porque de repente a pessoa pode se ofender. Eu estou falando de mim, porque eu já fiz isso. Eu estava indo subir um monte e vi um amigo meu catando lixo e não abri a minha boca para falar nada. Quando eu cheguei naquele monte, eu falei: meu Deus, que tipo de crente que eu sou? Me ajuda. Me ajuda, Jesus. E Jesus disse: examine-se. Não é só na ceia que a gente tem que ler o texto de examine-se, pois o homem é assim mesmo. É diariamente. É diariamente, Ju.
Quem sou eu diante do Cristo? Aleluia. Quem sou eu diante dos meus irmãos? Porque o grande mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas, sobre todo o seu coração, da sua alma. Deus não é o primeiro, Deus é o único. Então Deus está acima do primeiro. Aleluia, Jesus. E o segundo grande mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Ele resumiu. Deus deu 10 regras para o homem não deu conta de 10 regras, 10 mandamentos, o homem não deu conta. Ajuda, Jesus. Ele falou: tá bom, só ama a Deus e ama o irmão. Aleluia. Aconteceu uma restauração aqui. Aí depois que Jesus teve esse encontro com Pedro, restaurou Pedro, aconteceu o dia mais espetacular que a terra já viu, que está no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Quando de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus, como eu queria estar lá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E aí no versículo 14, se levanta um novo homem. Não é mais aquele Pedro acolhido, encolhido, se escondendo. Ah, eu pequei. Acabou de ser o crente dodói. E ele se levanta com autoridade. Aleluia. E o discurso dele é: homens, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto compreendidos, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isso, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Glória. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Glória a Jesus. Naqueles dias e profetizarão. Louvado seja. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Aleluia. Glória a Deus. E no 22 ele diz: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós. Aleluia. Esse é o cara que negou Jesus.